Por mais de 100 anos, as testemunhas de Jeová têm proclamado a mensagem da Bíblia de que o reino de Deus eliminará a maldade, fará da terra um paraíso e levará a humanidade à perfeição. Pregar essa verdade, porém, muitas vezes resultou em perseguição da parte de poderosas organizações. Mas por que uma mensagem tão positiva provocaria uma reação tão negativa? E como vencemos essa oposição e chegamos onde estamos hoje? Esta é a história de um povo decidido a deixar a luz da verdade bíblica guiar sua vida sob qualquer tipo de oposição. Ao ver este vídeo, observe a determinação do servo de Jeová de estudar com diligência, pregar com zelo e servir a Deus fielmente. Esta não é uma simples história, é a sua história. É um lembrete de que Jeová Deus controla tudo e de que esta é a sua organização. É uma história que começa há mais de 6.000 anos. A história das testemunhas de Jeová. A Bíblia associa a luz com a verdade e a escuridão com a falsidade. Quando Deus terminou suas obras criativas, não havia escuridão espiritual. Mas, depois que Adão e Eva pecaram, a sociedade humana passou a ficar sob o controle de Satanás. Pessoas más rejeitariam a luz. E qualquer um que buscasse a verdade sofreria oposição. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, a luz da verdade brilhou intensamente. Todos que realmente o seguiram refletiram a luz que ele irradiou. Mas Jesus predisse que, após a morte de seus apóstolos, alguns cristãos se desviariam da adoração pura. O alcance dessa apostasia seria tão grande que os discípulos verdadeiros praticamente desapareceriam até a terminação do sistema de coisas. Ao mesmo tempo, uma forma falsificada de cristianismo se desenvolveria. E foi isso o que aconteceu. Religiões que professavam ser cristãs desviaram-se dos ensinos de Cristo. Isso resultou em abuso de poder e indescritível sofrimento. Foi um período de profunda escuridão. Nos séculos após o estabelecimento do cristianismo, muitos dos que lideravam a igreja ou congregação cristã também passaram a amar a sabedoria do mundo. Ideias que vieram de Platão e de outros filósofos gregos começaram a se infiltrar no chamado pensamento cristão. Desse modo, os apóstatas quiseram misturar o ensino cristão e a tradição cristã com conceitos religiosos pagãos. A ideia era tornar esses ensinos e tradições mais aceitáveis para os pagãos, para que eles se sentissem atraídos à religião cristã. Com o passar dos séculos, líderes religiosos apóstatas ofuscaram ainda mais a luz por impedir que a Bíblia fosse traduzida para outros idiomas além do latim, que a maioria não entendia. Ainda assim, em certos períodos dessa época de escuridão, houve pessoas que sentiam grande necessidade de ler e entender a palavra de Deus. Por exemplo, nos anos 1100, o comerciante francês Pedro Valdo providenciou que partes da Bíblia fossem traduzidas para a língua do povo. 2 séculos mais tarde,
o sacerdote católico John Wycliffe destemidamente denunciou práticas antibíblicas da Igreja. Em 1382, a equipe de Wycliffe lançou a primeira tradução da Bíblia em inglês. Seus seguidores, conhecidos como Lollardos, pregavam a mensagem da Bíblia a todos que quisessem ouvir. Em 1495, graças à invenção da impressão tipográfica, toda a Bíblia ou parte dela já havia sido impressa em 12 idiomas. Em pouco tempo, as pessoas já estavam lendo a Bíblia em seu próprio idioma. E algumas delas começaram a perceber que a Igreja havia se desviado da verdade. Nos anos 1500, homens como Huldrych Zwingli, Martinho Lutero e João Calvino pregaram a necessidade de se resgatar os princípios originais do cristianismo. Esses homens e outros expuseram práticas hipócritas e defenderam ensinos bíblicos, embora isso resultasse no desfavor de poderosas autoridades religiosas. Alguns estavam dispostos a ser diferentes, mesmo sem ter pleno conhecimento. Mas essa posição resultou em perseguição. E por causa da perseguição, muitos transigiram, principalmente quanto à pregação. Apesar disso, em muitos países, nos anos 1600 e 1700, cada vez mais pessoas passaram a se interessar pela Bíblia. Na Inglaterra, muitos homens instruídos rejeitaram a doutrina da Trindade, considerando-a antibíblica. Entre eles, o cientista Sir Isaac Newton, o poeta John Milton e o químico Joseph Priestley. Além de rejeitar a doutrina da Trindade, Priestley declarou que o ensino da imortalidade da alma era falso. Para ele, os cristãos do primeiro século tinham a verdadeira fé, e qualquer desvio desse padrão de crença era uma deturpação do cristianismo. Suas opiniões provocaram uma forte controvérsia, tanto na Igreja como entre os governantes. Em 1791, uma turba destruiu sua casa e seu laboratório. Nos 3 anos seguintes, a pressão ficou cada vez pior, até que ele fugiu para os Estados Unidos. Muitos outros aderiram às suas ideias. Entre eles, Harry Grew. Em 1807, aos 25 anos, Grew foi convidado para ser pastor da Igreja Batista em Hartford, Connecticut. Ele tinha uma filosofia bem interessante sobre o estudo da Bíblia. Deixar que as Escrituras interpretem as Escrituras. Seu conceito era de que o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. À medida que estudava a Bíblia, ele foi entendendo que a doutrina da Trindade era falsa. Bem, você não podia ser um pastor batista e não acreditar na Trindade. 4 anos mais tarde, Grew e alguns outros deixaram a Igreja Batista. Em anos posteriores, Grew publicou artigos em que usou a Bíblia para refutar a Trindade, o inferno de fogo e a imortalidade da alma. Grew afirmava que a imortalidade, de acordo com a Bíblia, é um dom que Deus concede aos fiéis. Não é um dom concedido aos maus. Então, como os maus poderiam ter uma alma imortal? Um folheto de Grew sobre a imortalidade da alma teve efeitos de longo alcance. Sua obra despertou a atenção do pastor metodista George Storrs. Storrs ficou tão fascinado que passou os 3 anos seguintes estudando o assunto. As Escrituras são muito claras nesse ponto. Mas outros pastores metodistas não se interessaram pelo que ele havia descoberto. 18:4, que a alma que pecar, essa vai morrer. As diferenças entre o que a Bíblia ensina e o que ele era obrigado a ensinar como pastor metodista episcopal
incomodaram tanto sua consciência que em 1840 ele acabou renunciando ao seu cargo. Em 1842, Storrs começou a publicar uma revista mensal intitulada Bible Examiner. Não muito tempo depois, ele conheceu Henry Grew pessoalmente. Os dois se tornaram grandes amigos e juntos realizaram debates contra os que defendiam a doutrina da alma imortal. Sim, e esse texto, Ezequiel 18:4, eu pensava que... Na opinião de George Storrs, para que todos os que vivessem durante o tempo da volta de Cristo tivessem uma oportunidade de ser salvos, seria necessária uma campanha mundial de pregação. Ele não tinha ideia de como algo assim poderia ser feito, mas, com fé, escreveu: Muitos, quando não conseguem entender exatamente como uma coisa será feita, a rejeitam, como se fosse impossível para Deus. Storrs morreu em 1879 em sua casa em Brooklyn, Nova York, exatamente no bairro que teria destaque na obra mundial de pregação que ele tanto queria que fosse realizada. Estava pronto então o cenário para que surgisse luz na escuridão. Em 1845, Joseph e Annalisa Russell, um casal de imigrantes irlandeses, chegaram à Pensilvânia, Estados Unidos. Eles tiveram 5 filhos, entre eles Charles Taze. Mas aquela era uma época difícil. Seu irmão Thomas morreu aos 5 anos. Antes de Charles completar 9 anos, ele perdeu mais 2 irmãos. Depois perdeu também a mãe. Vamos, filho. Vai ficar tudo bem. Naquele mesmo ano, 1861, os Estados Unidos se envolveram numa guerra civil que tirou a vida de 618 mil pessoas. Milhares morreram em campos de batalha, não muito longe de onde a família Russell morava e trabalhava. Eles puderam ver em primeira mão a grande destruição que a guerra causa, o sofrimento, a morte. O jovem Charles Russell sempre pensava no que acontece quando as pessoas morrem. A maioria das religiões ensinava que Deus criou o homem imortal e que ele fez um inferno de fogo para atormentar pessoas para sempre, exceto as que foram predestinadas à salvação. O que Russell pensava sobre isso ficou evidente no que ele escreveu. Um Deus que usasse seu poder para criar os humanos, prevendo e predestinando que seriam atormentados eternamente, não poderia ser nem sábio, nem justo, nem amoroso. Suas normas seriam inferiores às de muitos homens. Ele não conseguia conciliar o ensino do tormento